Nós vamos tirar a nossa gotinha de Eclesiastes capítulo 11. Abre a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Bom estar de volta. Eu sei que a maioria de vocês já esteve na igreja domingo passado, mas alguns só vêm à igreja quarta-feira, né? É um mistério dos crentes contemporâneos, mas a gente respeita. E os que só vêm quarta-feira, agradeço as orações, as intercessões e a perseverança na igreja a despeito da ausência do pastor. Deus abençoe vocês. Bom estar de volta. Eclesiastes capítulo 11, primeiro verso. Vamos juntos? Está aqui em cima de mim, ó. Vamos lá? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos juntos? Lança o teu pão sobre as águas, por quê? Porque depois de muitos dias o acharás. Você acredita nisso? Amém ou não? Então senta um pouquinho. Vamos imaginar que você esteja num barquinho em Arraial do Cabo, aquele passeio que você conhece. Aí você pega um pãozinho francês, fresquinho, parte ali no meio, dá uma esmiuçada nele e joga assim dentro d'água. O que vai acontecer? Provavelmente. O que vai acontecer, Kleber? Os peixinhos vão. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele vai sumir na água, né? Mas já preguei sobre isso aqui, você sabe que Jesus, quando fala sobre isso, ele diz, lança mesmo. Ah, os peixinhos vão comer. Pois é, vai comer e engordar quando você for pescar. Você vai pegar um peixe gordo e o pão voltou. Não se perde pão quando ele é lançado. Ninguém que lança pão na vida fica sem pão na vida. Ninguém. Agora nós precisamos pensar pão rapidinho para a gente compartilhar o que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos nessa gotinha. A gente pode dizer, digamos assim, o valor simbólico da coisa, ok? Pega o valor simbólico do pão e pega o valor simbólico, por exemplo, de uma bananada. Qual representa mais simbolicamente, o pão ou uma bananada? O pão. O simbolismo do pão é de que ele é essencial. A gente sai para trabalhar para ganhar o quê? O pão de cada dia. É o valor simbólico. O pão simboliza o alimento. O alimento é o que possibilita a vida. Por que eu saio para trabalhar e ganhar meu pão? Porque eu comi pão ontem. É o pão que me capacita para trabalhar. Quem não tem pão, quem está com fome não consegue trabalhar, não consegue dormir, não consegue amar, não consegue raciocinar, não consegue ser, morre. O pão é o essencial, é o que faz a manutenção da vida, é o que viabiliza a vida, é o que faz da vida vida. Então, o pão é a preciosidade da vida, é a nossa essência. Quando o texto diz assim, lança o teu pão sobre as águas, ele está dizendo, lança o teu melhor. Lança nas águas o que você tem de melhor, o que pode gerar vida na vida de quem vai consumir aquilo que você lançou. Lança sobre as águas, lança na vida aquilo que vai manutenir a vida de alguém, nunca matá-la ou intoxicá-la. Lança o teu melhor. Que a tua produção vivencial não seja impertinente, obsoleta, sem sentido, sem conteúdo, desnecessária, pífia. Pelo contrário, lança sobre as águas, no mar da vida, o teu melhor. Mas por que eu tenho que investir assim nessas águas, pastor? Vai voltar para você. É a tal da lei da semeadura. E é infalível. Lança o teu pão no oceano, engorda o peixe, você pesca e se alimenta melhor. Assim é a vida. Então, desse versículozinho, a gente aprende algumas lições que eu acho que de importância comum para nós. Primeiro, o pão que você come hoje, se o pão que a gente lança na vida a gente acha depois de muitos dias,
Então a gente pode afirmar que o pão que a gente come hoje certamente é produto de um lançamento que a gente fez ontem. Você se alimentou hoje do quê? Do bom, do essencial, ou você se alimentou de lixo? Do que você tem se alimentado? Qual tem sido a qualidade do teu consumo existencial? Como é que está a tua qualidade de vida? O que a vida tem devolvido para você? Porque o texto está dizendo aí, se você lançar o teu melhor, fique tranquilo, depois de muitos dias, lá no futuro, você vai ter isso tudo de volta. Então, o presente é o futuro do ontem, não é? Então, o hoje é o futuro de muitos dias atrás. Se eu voltar lá muitos dias atrás, lança o teu pão no dia 25 de novembro de 2014, que no dia... Que dia é hoje? Que no dia 15 de fevereiro de 2016 tu acharás. Então, de 17, não, no 16 também já era futuro, né? Então, no 15 de fevereiro de 16 tu acharás. Então, o que a gente colhe hoje, nós semeamos ontem. Para você que tem colhido melhor, para você que está comendo pão de qualidade, para você que está recebendo da vida a despeito do deserto no qual nós estamos metidos como humanidade, se você tem colhido isso, significa dizer que você lançou isso em algum lugar, de alguma forma, sobre alguém, de algum jeito, lá atrás. Então, o pão que a gente come hoje é produto de um lançamento que nós fizemos ontem. Então, significa dizer que, para quem quer ter amanhã, se o hoje é de ontem, para quem quer ter amanhã, o segredo é continuar lançando, nunca economizando. Por que eu estou ministrando essa palavra hoje? Porque nós estamos num tempo, economicamente falando, difícil na história do Brasil, muito particularmente no Rio de Janeiro. Não há um dia que eu não ouça de alguém que foi demitido, de uma empresa que faliu. A gente lida com multidão e a gente vê a necessidade do povo, como está difícil. Nesse tempo de adversidade, a palavra de ordem é economia. Temos que economizar. Virou além da necessidade básica, virou como é que eu diria, que palavra que eu usaria aqui? Virou uma compulsão. Virou um vício. Economia. Nós temos um casal de amigos, queridos, funcionários públicos federais, estão bem à beça de vida. Então, não dá para falar isso não. Não dá não, esquece aí. Tá, fica gravado, vai saber que é eles. Então, a palavra economia virou a palavra de ordem. De ordem. Pois é, só que quando o assunto é vida, qual é o segredo da permanência na prosperidade de vida? É o lançamento, não a economia. É eu continuar lançando, não economizando. Tá, eu posso economizar essa merreca aqui e tal, mas se o segredo da colheita constante é o lançamento, eu não posso deixar de lançar, ou seja, eu não posso deixar de me relacionar com os seres viventes e com a vida, porque é lançando sobre a vida o meu melhor que o meu melhor vai voltar para mim. Vamos imaginar que eu tenha o Kleber como meu melhor amigo e a gente está junto há muitos anos, e a gente sempre sai para comer alguma coisa, beber alguma coisa, mas o Kleber perdeu o emprego, eu também. Então a gente não vai sair mais, Kleber. Não dá mais para a gente tomar aquele Coca-Cola com limão, comer aquele biricuticozinho, não dá mais para a gente tirar aquela onda. Pois é, porque você tem que economizar no dinheiro, você passa a economizar na relação humana. Você se isola. Por quê? Porque você acha que o encontro só vale a pena se for abençoado pelo money, pelo monetário, pela coisa. E sabe o que eu estou vendo na sociedade contemporânea? Por causa da pobreza financeira, muita gente se transformando em mendigo existencial. Será que para estar com um amigo a gente precisa estar com dinheiro mesmo? Dá para estar junto, sem gastar alguma coisa? O que você acha, sim ou não? Se der para gastar, melhor ainda, mas tem época que não dá para gastar mesmo não.
Então a primeira palavra de Deus para nós nessa noite: continua semeando o teu melhor. O teu melhor hoje não é mais o dinheiro que você tinha para pagar a janta toda sexta-feira. O teu melhor hoje é a tua presença, a tua companhia, é o emprestar do teu ouvido misericordioso, é o emprestar uma palavra de graça no momento de adversidade, é ouvir sem julgar, é estar, simplesmente estar por estar, é lançando o pão, lançando o teu melhor. Então não permita, minha igreja amada, que a dificuldade monetária, que o problema capitalista roube de você a capacidade de continuar sendo. Não permita que a ausência de dinheiro te impeça de continuar a prosperar em vida. A vida é mais do que o dinheiro que a gente tem. A prova é você subir no alto desse morro e ver gente que tem o mínimo, e você entra na casa, tá arrumadinha, tá bonitinha, tá tudo brilhando, as crianças estão limpinhas, o velho tá de banho tomado, tá deitadinho, a roupa tá novinha, e você diz assim: caramba, é pobre, mas é limpo, é decente, é bonito, é gostoso de ver. Tu vai nas coberturas da Zona Sul e você vê mendigos existenciais, mendigos de alma com a conta bancária cheia. Então a vida é mais do que money, a vida é mais do que dinheiro, é mais do que real. A gente não pode permitir que a nossa adversidade financeira roube de nós a capacidade de continuar sendo. Então, para quem quer ter amanhã, o segredo é continuar lançando e não economizando. Quando o assunto é vida, não economize. Lance. A vida vai voltar para você no nome de Jesus. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu compartilho com vocês: o pão que te falta hoje, portanto, se o pão que eu tenho hoje é produto de um lançamento ontem, então o pão que me falta hoje, certamente, falta porque eu quis economizá-lo ontem. Quando o assunto é vida, quanto mais economia, mais pobreza. Quando o assunto é valores que transformam a vida em vida, e vida que vale a pena, economizar e empobrecer. Eu economizo hoje com medo de não ter amanhã. Quando amanhã chega, eu descubro que mesmo economizando eu não tenho. Portanto, economizei naquele hoje e não vivi o máximo que pude, porque economizei. Quando chegou o amanhã, o de ontem não dá para aproveitar hoje, é como um maná. Lembra do maná no deserto? Deus disse assim: não guarde para amanhã. Teve gente que não confiou em Deus, guardou para amanhã. Quando chegou amanhã, o que aconteceu? Estava podre, estava cheio de bicho. Como quem diz: acredita que a providência do teu Deus é diária. Aleluia. Acredita que Ele vai estar contigo todo dia até o final dos séculos, a consumação dos séculos. Então, estou falando de vida. Então, se você tem oportunidade de viver, se você tem oportunidade de abençoar, se você tem oportunidade de estar, não economize, porque essa economia vai te empobrecer, porque são sementes que você está deixando de lançar. Aí eu conto uma experiênciazinha para você, que eu acho que pode te abençoar. Agora, contar é bonito, viver que foi triste. Ontem eu sofri um sequestro relâmpago, mas acho que não foi comum, não. Eu estou no meu carro, na Barra da Tijuca. Estou no carro da minha filha. Um Clio 1.0. O cara para no sinal na minha frente. Desce o cara do lado, bota a arma na minha cabeça, o outro aqui. Abre a porta, ele abriu, os dois entraram. Falei: brother, tá tudo aí, deixa eu sair. Não, tu vai junto com a gente. Toca. Ai, meu Deus do céu. Saímos. Entra aqui, entra ali. Aí me levou lá para dentro daquela... Como é o nome daquela favela? Rio das Pedras. Lá em Jacarepaguá, no Itaengá, lá para dentro. Falei: brother, tá aí, minha mochila tá aí, minha carteira tá aí. O que mais que você quer? Não interessa, o que você faz? Tu é polícia? Falei: não sou polícia não, sou pastor. Aí ele me deu uma pancada na cabeça. Todo tem cara de pastor, tá achando que sou idiota, rapaz? Ontem, eu de camiseta, de camisa de malha, como eu ando, e ontem, por acaso, eu tava com a calça toda rasgada, de bota velha. Aí ele me deu uma pancada: tu não tem cara de pastor não, cara? Eu falei: você tem razão, não tem mesmo não. Então não vou nem ficar chateado com ele. E ele não acreditou que eu era pastor, ele foi entrando na favela, eu falando: Deus, é assim que eu vou morrer. Na minha cabeça veio esse versículo:
lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Eu estou entrando naquela favela, eu falei assim, pô, se esse cara quisesse roubar, ele não ia roubar um Clio. Ia pegar um carrão desse aí do lado. Levar um cara como eu não sou um cara assaltável, fisionomicamente falando. Tem um cara de mal, tem cara de bandido. Entre assaltar o Neil e assaltar uma cara de anjo dessas aqui, ó, vai. Não, esse cara deve estar atrás de mim mesmo. Eu não devo nada a ninguém. Lança teu pão sobre essa. Esse versículo, Santana, o tempo todo, lança teu pão sobre as águas. Quando ele entrou no carro, o versículo veio: lança teu pão sobre as águas, lança teu pão. Ele vai voltar, lança teu pão. O cara está entrando na favela. Quando chega lá dentro da favela, aquele bando de homens, trouxemos um. Aí eu saio do carro. Quando eu saio do carro, o chefão deles bota a mão na cabeça assim, ó. Você tá maluco, cara? Começou a xingar um palavrão. Escuta. Você não sabe a história ainda. Você não sabe a história. O cara botou a mão na cabeça e começou a ser o filho da palavrão lá. Cara, esse cara é o pastor Neil Barreto, cara. Você tá maluco, cara? Tu tem o Rio de Janeiro inteiro pra pegar. Tu pega esse cara. Não, rapaz. O cara ficou transtornado. Oh, Jesus, acho que não é hoje ainda não é hoje. O cara me conhecia, me pediu 1 milhão de desculpas. Pastor, só perdoa. Quem é esse cara? Há 1 ano atrás, 9, 10 meses atrás, eu socorri uma família cuja menina de 2 anos foi estuprada. Morreu no dia seguinte. Atendi a família, a mãe, visitei a menina no hospital. No dia seguinte eu estava no meu gabinete atendendo. Eu não faço a menor ideia de quem eu estava atendendo. Chega no meu celular a notícia que a menina morreu. Por que eu me lembro tão claramente? Porque quando chegou que a notícia morreu, eu perdi o controle, eu me descontrolei. Primeira vez na minha vida que eu perdi o controle emocional, não consegui segurar o choro e a ira. E com gente na minha frente, eu comecei a chorar. E eu falei, tentando me segurar, mas não consegui. Eu falei, caraca, eu perdi o controle na frente dos outros. Eu pedi licença, fui para dentro do banheiro do meu gabinete, comecei a chorar. Chorar. Pensando no cara que estuprou a menina, eu falei, maldito, cara. Eu fiquei tão transtornado e eu perdi o controle de mim. Aí depois de 10 minutos eu voltei pro gabinete e falei, pô, vocês me desculpem, eu não tenho mais como ficar aqui não, preciso. Eu dei lá o socorro, fiz o enterro, socorri a família. No enterro, esse bandido estava, porque ele era conhecido da família. Ele ouviu o sermão que eu preguei naquele enterro. Ele tinha ligação com a família, a mãe falou do quanto a gente ajudou. E ele passou a me ouvir, me ouve. Eu sofro sequestro ontem, e quando eu vou dar dentro lá do bagulho, quem é o cara? É o cara. Lança o teu pão, ele volta. Eles me liberam, pedem 1000 desculpas, o cara entra comigo no carro, me leva até a estrada. Disse, pastor, ora por nós. Orei com ele lá. E vim embora, lança o teu pão sobre as águas. Quando eu venho voltando, em vez de ir para casa, eu vim para cá. Não liguei para André, não falei com ninguém para me preocupar. Vim assistir a aula da Magna, da MI. E quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando, lança o teu pão sobre as águas. Olha o insight que o Espírito Santo me deu, eu acredito que tenha sido o Espírito Santo que me deu. O corpo humano é composto de 65% de água. O músculo humano tem 75% de água. Quando a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, diga, qual é a melhor água sobre a qual nós devemos lançar pão? O próximo, o ser humano. E como é que a vida de um ser humano é manutenida, se mantém? Através do pão.
Quando a Bíblia diz lança teu pão sobre as águas, ele está dizendo abençoa alguém. Mas pastor, ninguém está lançando pão em mim, só jogam pedra. Problema deles, eles vão colher lá. Lança tu pão. Porque esse pão vai voltar quando você estiver no teu pior deserto. Quando você achar que é o fim, quando você achar que é o ponto final, Deus vai falar, não, meu filho, quem põe ponto final na tua vida sou eu, mas ninguém. O pão chega e a vida é manutenida. Então, guarda essa palavra no seu coração. Preguei domingo passado, no meu retorno, que nós nos transformamos numa geração de tacadores de pedras, de carregadores de pedras. Viemos apedrejando todo mundo. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. E a nossa razão é razão para humilhar o outro, para expor o erro do outro. Nossa razão é razão para diminuir o outro, para apedrejar o outro. Nunca a razão do homem contemporâneo é razão para levantar o outro que não tem razão. Está aí as redes sociais, vocês se matando na rede o tempo todo. Não tem um dia que não tem discussão. Porque está todo mundo cheio de razão. É por isso que nós estamos nos afundando, porque de posse da nossa razão, a gente só apedreja. Citei que na Idade Média as bruxas, quando eram presas e uma mulher era tida como bruxa, levavam para a praça pública, amarravam no poste, linchavam, apedrejavam e queimavam. Hoje a gente faz a mesma coisa, só que o poste e a praça pública são as redes sociais. Então nós somos uma geração de carregadores de pedras. Então, recebe essa palavra do Espírito Santo. Não se transforme à semelhança dessa geração. Seja tu um carregador de pão e lança pão sobre as águas. Você nunca jamais morrerá de fome. Você nunca jamais sucumbirá no deserto. Porque depois de muitos dias, esse pão vai voltar para você no nome de Jesus. Diga, Deus, coloque em minhas mãos pães. Coloque em minhas mãos pães. Porque eu lançarei para a glória do teu nome. Vamos aplaudir Ele, vamos adorar. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus, a tua graça é surpreendente. A tua graça é acima do nosso entendimento e compreensão. A tua graça é indescritível. O teu amor incomensurável, eterno. Te louvamos porque tu és exatamente como és, completamente diferente de nós. O que fazemos ou deixamos de fazer não nos desconstrói em ti. Tu continua a nos amar do mesmo jeito. Por isso, Deus, te pedimos, ajuda-nos a amadurecer, a fim de, ao invés de jogarmos pedras, jogarmos pães. Para que, uma vez que o mundo se transforma num grande deserto, de 7 bilhões de solitários, que nós, entre estes, achemos nesse grande deserto o pão que lançamos um dia. Ajuda-nos a lançar pães, não pedras. Porque, ó Deus, se lançarmos pães, jamais morreremos de fome. E tu sabes, ó Deus, nessa noite, nesse exato momento, quanta gente entre nós já com fome existencial. Quanta gente infeliz. Quanta gente desistente. Quanta gente que não acredita mais. Por isso, ó Deus, que essa noite tu possas derramar chuva de pães sobre nós. Chuva de bênçãos. Que essa noite seja uma noite de alimento e de restauração. Que nós saímos daqui, ó Deus, com as mãos vazias de pedras e cheias de pães. Tu sabes quem precisa desse milagre de verdade. Ó Deus, que tu te alegres entre nós no culto dessa noite. Que o trono que erigiremos ou estamos erigindo para ti de adoração seja agradável a ti. E que tu, porque alegre com a nossa adoração, se manifeste. E que a tua manifestação traga vida à nossa vida. Nós a compartilharemos. Muito obrigado, Deus, pela preservação da minha vida mais uma vez. A vida é um dom do Senhor e só o Senhor pode tirá-la. Por isso, ó Deus, mais uma vez nós te dizemos, ela é tua, é para a glória do teu nome.
ela não é para agradar absolutamente ninguém, a não ser só o Senhor. É a tua aprovação que nós procuramos. Então, ó Deus, recebe mesmo a nossa gratidão, o nosso louvor. E recebe, ó Deus, do fundo do nosso coração, o reconhecimento de que é o Senhor quem faz isso. Nós oramos, te adoramos, te aplaudimos, no nome de Jesus, o Senhor da vida. Aplauda forte aí, vamos adorar.